Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais um Plantão News Aprendendo com a Bíblia. E nesse plantão de hoje aqui eu quero trazer uma matéria para vocês sobre duas igrejas evangélicas aqui do Brasil que estão ligadas a uma seita lá nos Estados Unidos da América. E essa matéria de hoje, meus amados, é referente a algumas denúncias que foram feitas contra essas igrejas, denúncias gravíssimas que nós vamos ver aqui e poder mostrar para vocês a realidade aí do mundo gospel, do meio gospel, para que você possa aí ter muito cuidado, meus irmãos, no momento que você vai se envolver com alguma denominação aí chamada evangélica. Não é todas que são desta forma, desta maneira. Ainda existem muitas igrejas sérias que realmente pregam o verdadeiro evangelho de Cristo, porém, infelizmente, existem uma grande maioria de igrejas que, quando não são seitas, são igrejas também que não têm nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Apenas enganação do homem para tirar proveito próprio das pessoas. Então fiquem ligadinhos até o final desse vídeo. Veja que esta matéria na íntegra para você. E você vai ver, irmãos, o perigo dessas duas igrejas que estão ligadas a esta seita lá nos Estados Unidos. Você pode estar se perguntando, mas irmão, que igrejas são essas? E quais são essas denúncias que estão sendo feitas contra essas igrejas? Já vou aqui, irmãos, trazer para você tudo certinho, mas antes disso eu quero aqui pedir para você que, por favor, não esqueça aí de se inscrever aqui no canal. Também já vai deixando aí o seu like, ative também aí o sininho de notificações para que o YouTube notifique todas as vezes que tiver conteúdos novos aqui no canal. E eu peço também a você, meu querido, depois deixa aqui o seu comentário, o que você achou, qual o seu pensamento, seu entendimento sobre essa matéria, sobre essas denúncias, e também compartilha esse vídeo com mais pessoas, para que outras pessoas também venham saber a verdade aí sobre essas igrejas que estão aí ligadas a esta seita dos Estados Unidos. E quais são essas igrejas que estão então ligadas a esta seita? A igreja, irmãos, Verbo Vivo, que é lá de Minas Gerais, e também a igreja Ministério Evangélico Comunidade Rema, que é da Grande São Paulo, aqui de Franco da Rocha, em São Paulo. Uma aqui em São Paulo, em Franco da Rocha, e a outra lá em Minas Gerais, Verbo Vivo. E a seita lá dos Estados Unidos, irmãos, é essa aqui, que está escrito aqui para vocês em inglês. Eu não vou ler porque eu sou ruim para fazer leitura em inglês, mas a tradução desse nome aqui está logo acima, que é Associação da Palavra da Fé, uma seita lá da Carolina do Norte, se eu não me engano, dos Estados Unidos, né? E estas duas igrejas aqui, irmãos, que estão ligadas a esta seita, elas estão sendo denunciadas por censurarem livros didáticos. Isso mesmo. Ah, mas como assim censurarem livros didáticos? É exatamente o que nós vamos ver aqui neste vídeo, nessa matéria. Porém, eu quero aqui adiantar a você, meus irmãos, que essas igrejas aqui, elas têm o seu colégio particular próprio. Então, quando os livros didáticos chegam até eles, então tem algumas situações aí que eles acabam censurando. E essas pessoas que estão denunciando essas duas igrejas são ex-integrantes, né? Ou seja, ex-membros da igreja que tiveram aí, né, essa coragem de vir a público e denunciar essas igrejas
né, por esta fraude, por este crime, né, que é isso que acontece, irmãos. Como pode aí censurar livros didáticos que é entregue aí pelo governo para as escolas, para ensinar alunos pequenos, alunos, né, de menores, né, crianças. Então, é isso que nós vamos ver agora. Fiquem então até o final do vídeo e eu tenho certeza aí que você vai se surpreender com essas denúncias, porque são muito sérias e denúncias também muito graves. Então fique aí conosco e bora para o vídeo. Meus irmãos, como vocês estão vendo aí, essa reportagem é lá do Fantástico, está aqui no portal G1, né? Como eu falei para vocês aí, né? Uma denúncia gravíssima contra essas duas igrejas brasileiras aí que estão realmente envolvidas aí com esta seita americana. Então vamos aí assistir esse vídeo, tirar suas próprias conclusões. E como eu falei lá no início, depois você também deixa aí um comentário seu sobre esta matéria, né? Qual aí é o seu entendimento, o seu pensamento sobre tudo isso, para que a gente sim possa realmente aí analisarmos. Como eu falei, realmente é uma acusação, é uma denúncia muito grave aí contra essas duas igrejas que na verdade, né, são seitas. Só por fazerem parte, né, de uma outra seita, não tem como definir elas também se não ser desta forma, né, como seitas, né? Então vamos aí estar assistindo aí este vídeo e vamos aí conferir a matéria completa. Fantástico está de volta para mostrar mais denúncias de ex-integrantes das igrejas Verbo Vivo e Rema. Na semana passada você viu acusações de maus tratos e trabalho escravo. Agora é censura de livros escolares. Quinta-feira passada em... Meus irmãos, como vocês viram aqui, né, já no início, já houve, né, uma outra denúncia que o Fantástico fez aqui contra essas duas igrejas, né, que foi contra maus tratos e trabalhos escravos. Inclusive eu já tenho essa matéria aqui comigo sobre esse assunto e posteriormente vou estar trazendo também esta matéria aqui para vocês. Nessa matéria não vem diretamente do Fantástico, né, mas eu tenho aqui o material comigo falando justamente sobre este assunto, né? Então, muito em breve aí eu vou trazer para vocês uma outra matéria sobre, né, os maus tratos, sobre esse trabalho escravos, né, que são feitos aí com intermédio aí desta seita, né, dos Estados Unidos, que realmente são outras denúncias gravíssimas aí contra essas organizações, né? Então fiquem aí ligadinhos aí e vamos aqui prosseguir com o nosso vídeo. Franco da Rocha, região metropolitana de São Paulo. A Polícia Federal e o Ministério Público do Trabalho vão à sede da igreja Rema, depois que o Fantástico mostrou acusações de maus tratos e também de trabalho escravo. O Ministério Público do Trabalho, ele nomeou um grupo de procuradores que vai analisar os desdobramentos do caso, né? E a gente vai ainda esperar a defesa deles, vamos ver os documentos para ver quais são as medidas que serão adotadas. Na sexta-feira, um grupo de ex-integrantes de outra igreja, a Verbo Vivo, foi ao Ministério Público em Minas Gerais para cobrar providências. Você viu aqui no Fantástico. A igreja Rema e a igreja Verbo Vivo são ligadas à seita americana Sociedade Palavra da Fé, que está sendo investigada nos Estados Unidos. A sociedade é acusada por americanos e também por brasileiros de exploração de trabalho escravo. As primeiras denúncias contra a sociedade foram mostradas no mês passado pela agência americana de notícias Associated Press. Agora, ex-integrantes da Verbo Vivo e da Rema acusam as duas igrejas de censurarem livros didáticos. As duas seitas têm escolas devidamente credenciadas pelas secretarias estaduais de educação. Quando eles veem que tem alguma imagem ou algum assunto que diverge da crença religiosa deles, simplesmente eles pegam aquele assunto e tampam com gravuras e proíbem os alunos de descolar.
Esse rapaz estudou na escola da Verbo Vivo entre 97 e 2009. Já o filho dessa mulher estudou na escola da Rema entre 2007 e 2016. Ela e o filho deixaram a igreja no ano passado. Até as palavras dentro de um texto elas eram cobertas. Nesse livro, num texto sobre os motivos que levam índios a pintarem o corpo, o trecho "afastar maus espíritos" está rabiscado. A gente comprava os livros e eles pediam para entregar antes de começar a aula já para os professores, para eles corrigirem os livros. O termo era usado, correção dos livros. Veja outros exemplos de livros didáticos adulterados, segundo denúncias de ex. Meus irmãos, vocês estão vendo como que funciona essas duas, seitas, Verbo Vivo e também o Ministério Evangélico Comunidade Rema? Olha como eles fazem para poder aprisionar as pessoas. Vocês viram o depoimento aqui de um ex-integrante, de um ex-aluno da igreja, desse colégio, falando que esses livros, antes de iniciar as aulas no colégio próprio dessas duas seitas, eles tinham que levar o livro antes para eles, revisarem o livro, que se não tivesse de acordo com a crença deles, com a fé deles, da maneira que eles achavam melhor passar para os alunos, para as crianças, então eles faziam aqui esses absurdos, que era censurar aquela parte que eles não concordavam, que eles não queriam que as crianças aprendessem ou ficassem sabendo, que eles achavam aí que era coisa do capiroto, coisa do diabo. É impressionante, irmãos, é impressionante como eles agem, dentro dessas seitas, como eles trabalham de uma forma absurda na mente das pessoas. Você vê aqui que não é só um livro, são vários livros aí que eles acabaram aí trazendo essa censura. Os integrantes dessas igrejas. O aparelho reprodutor masculino foi coberto por uma faixa branca. O corpo das crianças indígenas foi pintado. E até os antigos egípcios retratados sem camisa tiveram sua história apagada. Qualquer tipo de nudez era tampado, toda a matéria de reprodução, de estudo do corpo humano era vetado. Existem livros com páginas coladas ou cortadas, ou ainda com pedaços de papel tapando o conteúdo pedagógico. Uma foto de um rio, por exemplo, foi colada sobre um texto que ensina biotecnologia, ou seja, ciência. Eu não consigo entender o porquê de estar cobrindo esses conteúdos. Nas escolas também existem acusações de castigos e maus tratos. E eu passei por cárcere privado dentro da escola. E aí fiquei uma semana indo para a escola, mas sem frequentar as aulas, dentro de uma salinha, assistindo vídeos de conferências, uma espécie de lavagem cerebral. E eu fui para... Vocês estão vendo, irmãos, o depoimento desse rapaz, ex-aluno da igreja, ex-integrante dessa seita, ele aqui mostra que era da Verbo Vivo. É impressionante, irmãos. E isso é crime. Cárcere privado dentro de uma sala de aula é crime. Não tem outra palavra para isso. Então nós temos, irmãos, que ter esse entendimento sobre essas coisas. E nós que somos, hoje, youtubers, nós que estamos aqui hoje, fazendo esse tipo de trabalho, nós temos aí, a obrigação, a necessidade de também trazer essas denúncias à tona para as pessoas realmente virem conhecer tudo que está acontecendo. Você está vendo aqui, você viu aí, que está mostrando aí que essa matéria foi feita há 7 anos atrás. Mas você fala, meu irmão, mas faz tempo que aconteceu isso aí. Faz tempo, mas acontece até hoje. Por quê? Porque mesmo sendo denunciada pelo Fantástico, nada foi feito até o momento. Se você for investigar hoje, for pesquisar hoje sobre a Verbo Vivo e também a Ministério Evangélico Comunidade de Rema, você ainda vai encontrar situações absurdas como essas.
Essa é a verdade. Se vocês forem ver aqui no meu canal, eu fiz uma entrevista agora há pouco tempo com a filha do fundador, né, e do líder da seita, né, Ministério Evangélico Comunidade Rema. E vocês viram o depoimento dela. Você não assistiu? Depois vai lá e assista. Vocês vão ver o depoimento dela, a gravidade, irmãos, sobre esta seita, os absurdos que esta seita eles fazem na vida das pessoas, como que eles aprisionam todas essas pessoas. É absurdo. Então, por mais que pareça matéria antiga, que não tenha valor nenhum, pelo contrário, é importante nós trazermos essa matéria na atualidade, para que as pessoas possam rever o que aconteceu lá atrás, porque até o momento, meus irmãos, pelo que nós temos visto, eles ainda continuam agindo da mesma forma, da mesma maneira. Eles continuam agindo da mesma forma. E estão lá pessoas, né, inocentes, pessoas que realmente estão sendo enganadas, que receberam lavagem cerebral, que acreditam ainda nessas falsidades, essas heresias, e estão lá sendo, né, tratadas dessa forma. Com certeza ainda existem pessoas lá que estão vivendo no trabalho de escravos, que estão sendo maltratadas, como essas pessoas aqui foram. É por isso que eu sempre peço para vocês, meus amados, não deixem de compartilhar este vídeo. Compartilhe quantas vezes vocês puderem, para que nós venhamos então expor para as pessoas, até mesmo para as autoridades, quem sabe assim, elas voltem a investigar essas seitas que estão realmente aí destruindo famílias, pessoas. Então vamos fazer isso, vamos continuar trabalhando aí, denunciando sim, todo e qualquer tipo de seita que vem aí agindo desta maneira contra o ser humano. Neurologista, peguei os atestados, meu filho tinha uma deficiência lá de atenção, um pouquinho de hiperatividade, isso a gente constatou, mas a escola não dá atenção para esse tipo de coisa, eles falam que são demônios. O Fantástico foi até a sede das igrejas Verbo Vivo e Rema, mas os responsáveis não quiseram falar. A Secretaria de Educação de São Paulo e a de Minas Gerais informaram que vão investigar as denúncias de censura e de maus tratos. Já estamos no espaço escolar, né? Já estaremos semana que vem dando um prosseguimento para que a gente possa fazer a apuração do que está aí hoje na ordem do dia. Meus irmãos, vocês viram aqui, né, segundo a reportagem, né, tanto aí a Secretaria de Educação de São Paulo e também de Minas Gerais falaram que iam investigar, né, este caso. Agora, fica a pergunta, será realmente que eles investigaram ou não? Porque após essas denúncias, infelizmente, nós não vimos mais nada sobre esse assunto. Então fica aí, né, esta dúvida para nós. Será realmente que a Secretaria, né, de Educação, tanto de São Paulo como de Minas Gerais, realmente investigaram a fundo todo esse conteúdo? Toda essa denúncia de maus tratos e também de censura dos livros? Então, diante de tudo isso, diante de todas essas dúvidas, mais uma vez aqui eu quero reprisar para você a importância do seu compartilhamento aqui desse conteúdo. Vamos aí fazer a nossa parte como cidadão brasileiro, como seres humanos, para que assim nós possamos ajudar pessoas que estão vivendo dentro desse trabalho escravo, vivendo dentro desses maus tratos, nesses colégios, acreditando que realmente estão dentro de uma
religião verdadeira, de uma religião que vai ser salva, que vai para o céu. E nós vemos aqui pela reportagem que de Deus não tem nada, de verdadeiro não tem nada. Então fique aí, irmãos, essa matéria para nós refletirmos, analisarmos e também aí ajudarmos outras pessoas. E antes de finalizar aqui este vídeo, meus queridos, eu quero aqui também trazer para vocês, fazer na verdade um convite aí para você estar apoiando aqui o nosso canal. Você que pode, apoia o nosso canal se tornando membro aqui do canal. Seja membro do canal por apenas R$ 4,99. Você vai também ter aí alguns benefícios a partir do momento que você se tornar membro do canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você vai lá direto na página para se tornar membro e lá você vai ver todos os benefícios que você vai ter como membro aqui do canal. E assim você vai estar nos ajudando a crescer ainda mais e a continuar a denunciando essas seitas religiosas que estão acabando com milhares de pessoas e de famílias. Amém, meus queridos? Então fiquem todos com Deus, fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a próxima, se assim o Senhor Ele nos permitir, para a glória do teu santo e eterno nome. Um abraço a todos e até mais, em nome de Jesus.